amores, estamos iniciando mais um Podiverte! Eu me chamo Ruth Diniz e aqui é na minha mesa a minha companheira Thalia Varela. Nós somos apresentadoras aqui do Podiverte. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a temática inclusão. Gente, por que a gente escolheu esse tema? Foi aleatório? Não. A gente escolheu essa temática porque vivenciamos agora no dia 21 de março, o Dia Internacional da Síndrome de Down. E agora no dia 2 de abril, nós vamos estar também comemorando. É uma forma de comemorar também, sim, né? Sim. É um dia especial, um dia da inclusão com relação ao autismo. Então, é o Dia Internacional do Autismo, que é dia 2 de abril. Então, a gente escolheu essa temática que vai ser dividida em 2 etapas. Fala aí, Thalia, pra galera. Pois é, pessoal. Quem já tá ouvindo esse episódio hoje, saiba que vai ter um complemento no próximo episódio, também na temática de inclusão, mas aí dessa vez falar sobre o anticapacitismo. Não vou dar muitos spoilers, porque vocês vão ter que esperar pra ouvir. Isso mesmo. Então a gente vai estar abordando esse tema durante 2 episódios, porque a gente acha que é um tema muito relevante, um tema que vai acrescentar muito, tanto na nossa vida como na vida de vocês. É um tema que a gente precisa falar de verdade para que venha essa voz à tona, né? E que vocês possam estar aprendendo um pouquinho com a gente, porque a gente vai aprender hoje com a nossa convidada, que se chama Adriana Rodrigues, psicóloga clínica, e ela está aqui para abordar essa temática com a gente de uma forma especial. Eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouco do que ela faz, e vocês fiquem bem à vontade. Então, pessoal, um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu acho que falar sobre inclusão é um tema essencial para a nossa sociedade, né? E aí eu vou me apresentar um pouquinho, dizer quem eu sou. Eu sou a Adriana, psicóloga clínica, gestaltoterapeuta. Eu sou especialista em crianças e adolescentes e especialista em perinatalidade e parentalidade também, que aí, para quem não sabe, são as mulheres, né, que estão no processo de gravidez, o antes e o depois também, né, e o processo da parentalidade também, e também especializando, na verdade, em psicologia educacional e escolar. E aí, para além disso, né, para além da minha atuação na clínica, eu também já atuo com recreação. Né? Olha só, uma das nossas. Que amor quando ela falou isso. Sim. E aí, a empresa, né, que eu faço parte, ela é um ecossistema de cuidado com as infâncias. Então, percebe-se que as infâncias, elas perpassam o meu fazer há muito tempo, né? E o meu trabalho também há muito tempo. Eu não atendo só crianças na clínica, eu atendo também mulheres, principalmente, adultos e adolescentes. Mas a infância é um tema que sempre está presente, né? E aí, na empresa, que é o Panapaná, a gente trabalha em várias frentes. Uma das frentes é a recreação, a presença em eventos, em casamentos. Outra frente é a capacitação de profissionais para lidar com essas infâncias. E a outra é numa perspectiva mais formativa. Então, onde tem cursos, grupos de estudos, workshops, palestras. Enfim, é realmente um ecossistema de cuidado com as infâncias. Que lindo, né? Olha, trabalho incrível. A mulher é capacitada e não foi à toa que o convite foi oferecido a ela, até porque a gente quer trazer essa temática da inclusão e, pelo menos nesse primeiro momento, tentar relacionar com os temas que são relacionados aqui no Podiverte, que é a questão da infância. Se tem uma coisa que a gente trabalha aqui nesse podcast, é a infância, é a criança, é tudo que gira em torno dela. E assim, a Adriana veio aqui para tentar somar um pouquinho mais com a gente, né? Falando sobre essa temática. E para iniciar, Adriana, o que é inclusão? Você poderia explicar um pouquinho aí para os nossos telespectadores / ouvintes? Sim, chegamos na pergunta de R$1 milhão. Uau! Mas é engraçado porque tem pessoas que a gente fala, mas não sabe o que é. Então é sempre bom falar sobre o tema e explicar o que significa, porque muita gente pode não saber. Sim, eu acho importante, antes de falar sobre inclusão, falar por que existe essa necessidade de incluir. Isso quer dizer que antes existia a exclusão,
Então, as pessoas que eram diferentes, seja fisicamente, cognitivamente, tinham alguma questão, elas eram excluídas realmente da sociedade. E isso não é há muito tempo atrás, isso era há pouco tempo atrás, quando sai a Constituição de 88, inclusive, que a educação se torna um direito de todos. Mas até então, as crianças que elas tinham alguma deficiência, que elas tinham alguma questão cognitiva, elas eram impedidas de estudar, né? A escola simplesmente negava. Então, por que a gente fala sobre inclusão? Porque antes existia um processo de exclusão, né? E aí, logo em seguida, a gente, pensando assim, né, em termos históricos, existia a exclusão, depois, em algum momento, veio a integração, que é colocar esses indivíduos diferentes, né, ditos diferentes, em grupos, né, colocar junto das pessoas da sociedade ditas normais, mas isso não é a inclusão em si. Isso é só colocar no mesmo espaço. O processo de inclusão, ele começa a partir do momento em que se tem políticas públicas que fazem com que aquela pessoa ela faça parte realmente da sociedade, né? E aí a gente pode pensar em várias coisas dentro da escola, né? Quando a criança ela está integrada realmente, ela está inclusa realmente naquele processo educativo, entendendo que existem sim as limitações, algumas limitações, mas que isso não é o todo dela, né? E aí vocês vão trazer mais tarde falas sobre capacitismo também, que eu acho muito importante, porque o capacitismo é justamente isso. Quando você coloca a pessoa com deficiência como uma pessoa que não é capaz. E a gente precisa sair dessa perspectiva para entender que aquela pessoa é uma pessoa, antes da deficiência. E aí, por isso que tem essa nomenclatura, né? Antes se falava de portadora de deficiência, deficiente. E aí, essas palavras, esses termos, eles acabam reduzindo a pessoa àquela condição. E o que não é verdade, o que a gente não pode deixar com que aconteça. Por isso que é importante a gente prestar atenção nesses termos também. E aí é claro que esses termos eles vão mudando com o tempo. A gente tem que estar aberto para essa mudança, entender o que é que faz sentido para outra pessoa, porque quem sente de fato é quem está nessa condição, né? E aí parte também o princípio do respeito. Né? A gente precisa entender que, mas não faz diferença portador de deficiência para a pessoa com deficiência. Para aquela pessoa faz. Completamente diferença. Então, acho que esse tema, ele é muito amplo e ele é muito necessário para estar sendo falado aqui também. Verdade. E a gente tem visto que é uma crescente, sabe? Hoje, a gente faz os eventos, a gente recebe crianças de todos os jeitos, de todos os aspectos, crianças atípicas, crianças não atípicas. E é um conjunto, porque isso é inclusão, né? São várias crianças, vários formatos em um evento só. E o que a gente vê muito é os profissionais de recreação, não só recreação, como professores, que a gente às vezes tem um diálogo, uma conversa e vê que eles sentem uma certa dificuldade no manuseio de alguma atividade ou algo do tipo. Então, o que é que você acha a respeito dessa temática? Você acha que está faltando um pouco de preparo dos profissionais para estar trabalhando de uma forma mais inclusiva, não só nas recreações, mas nas escolas e em todos os ambientes, onde se inclui pessoas, né? Sim, sim. Eu acho que para além do preparo, eu acho que é uma questão de enxergar o ser humano. Porque quando chega uma criança, por exemplo, que é laudada, uma criança que tem um laudo de autismo, né? Muitas vezes, alguns profissionais, eles se recusam, o que é crime, não é permitido fazer isso, mas se recusam porque dizem, a gente não tem condição. A gente não tem... Eu já vi, pegando nessa temática, já vi uma escola, foi um assunto que saiu nas redes sociais, uma mãe que ficou muito revoltada, porque ela foi fazer a matrícula do filho na escola, chegou lá, a escola disse que não tinha mais vaga, não tinha mais disponibilidade de incluir filhos naquela turma. Nenhuma criança naquela turma, não só o dela, nenhuma criança, fechou a turma, certo? Aí uma outra pessoa que não era uma criança atípica, uma outra mãe, que não era uma mãe atípica, foi lá, foi fazer a inscrição e conseguiu fazer a inscrição para a sala. Aí essa mãe soube desse assunto e ela veio nas redes sociais falar que as escolas estão, de certa forma, não querendo aceitar o filho dela. Então, assim, simplesmente falou que não tinha uma vaga a qual existia, porque soube que a criança era uma criança atípica e não queria ter vamos dizer assim, o trabalho de receber essa criança em sala de aula. Entendeu? Então, assim, gente, olha onde a gente está vivendo. O que a gente está vivendo, que nível. Foi aqui, aconteceu. Então, tipo assim,
é um assunto que sempre vem, não é que sempre vem, né? Mas é um assunto que precisa dar atenção, como a Adriana mesmo falou, das políticas públicas, porque para uma direção escolar chegar para uma mãe que quer colocar seu filho dentro da sala de aula, que quer poder oferecer educação, direito de todos, para essa criança e receber uma negativa, quantas escolas essa mãe já não deve ter passado e deve ter ouvido a mesma questão? Eu acho que, como a Adriana mesmo pontuou muito bem, para além do preparo, né, falta enxergar o ser humano como um ser humano. E isso aí, pessoal, perpassa por todos os nossos meios, desde aquela hora ali que você vai escolher seu candidato para votar. Verdade. Porque políticas públicas, vamos ressaltar aqui, é feito em conjunto com a população, mas quem aprova ou desaprova é a Câmara de Vereadores, é a Assembleia Legislativa. Então, sempre quando a gente vai exercer, né, o nosso poder do voto, é importante prestar atenção em quem a gente está colocando lá naquele lugar, naquela cadeira, que são essas pessoas aí que vão votar a favor de oferecer vagas e não apenas vagas. Estamos falando de um acompanhamento multidisciplinar para essas crianças, porque não é só inserir dentro de uma sala de aula onde um professor de escola pública tem que lidar com a turma de 30, 35 alunos e ainda mais crianças atípicas onde não tem sequer um auxiliar de sala. Verdade. Porque onde meu sobrinho estuda, acontece isso. Tem crianças atípicas dentro da sala dele, mas que os professores não recebem suporte para poder lidar com essas crianças. Onde é do direito da criança ter esse suporte em sala de aula, né? Sim. E que não é executado. Sim, Triste. isso porque a gente já avançou muito. Verdade. Né? Se a gente Porque, for pensar... como eu estava falando um pouquinho antes, né? Antes da Constituição de 88, você tinha uma deficiência, você não entrava na escola. Porque a escola, ela selecionava quem entrava ou não. E se você tinha uma deficiência, por que você vai fazer parte disso aqui? Então, é uma luta muito recente. Por isso que é tão importante que a gente esteja falando sobre isso aqui. Porque a gente precisa entender que nós somos uma sociedade diversa. Né? Existem pessoas que nascem com deficiência, existem pessoas que elas têm a deficiência ao longo da sua vida, seja física, seja cognitiva, em decorrência de acidentes, a gente não sabe. Né? Mas essas pessoas, elas existem e elas devem ser vistas. A partir do momento em que elas não são vistas, a partir do momento em que até são vistas, mas muito naquela posição de, ai, coitado, olha só, ele não consegue. Acontece muito, acontece muito. E a partir do momento em que a gente não fala sobre isso, a gente está contribuindo de certa forma para que essas pessoas, elas continuem cada vez mais invisíveis. É uma luta que é só delas, só interessa a elas, e muito pelo contrário. Todas as pessoas, elas têm muito a contribuir para a sociedade. E quando uma pessoa com deficiência, uma pessoa com algum transtorno, ela é inserida dentro de sociedade, ela consegue fazer mudanças muito significativas. Ela consegue participar daquela sociedade. E aí o que falta, o que a gente deve fazer é dar condições para que essa pessoa ela consiga ser inserida. Né? Não é ela que tem que se adaptar ao meio, mas o meio tem que dar condições para que ela consiga exercer as suas funções. Eu acho que já puxando aí pelo seu gancho, Adriana, a questão de a gente dar condições pode começar, como já diz, né, aquela velha frase, a mudança tem que começar por você. Então, nossa, não sei o que fazer. Comece por você. Pare de tentar filtrar os outros a partir dos seus olhos. Pare de colocar limitação aos outros a partir do seu entendimento. Do que você acha, né? Do que você acha. Eu acho que o que acontece muito a nível de sociedade e é tão naturalizado é que quando você vê uma pessoa que tem ali uma deficiência aparente, tô falando de aparente, uma pessoa com síndrome de Down, né? Com trissomia 21. E aí você vê uma pessoa que aparentemente é uma pessoa que você percebe que tem síndrome de Down, e aí você já, nossa, trata a pessoa como se a pessoa não soubesse de nada. Trata como se fosse uma pessoa que você precisasse conversar com ela de uma outra forma. Tipo assim, você não conversa de um jeito...
com uma pessoa que você diz que você julga como normal, você conversa de um jeito, e uma pessoa, por aparentar ter uma deficiência, você muda a forma como você conversa. E eu acho que isso é muito complicado, né, de você fazer, porque você tá diminuindo alguém que você nem conhece, só porque aos seus olhos, talvez você acha que ela não vai te entender. Quando na realidade, na prática, já tive várias experiências, assim, de fazer eventos, por exemplo, né? Já fiz em associações também. E que, gente, eu nunca precisei mudar a forma como eu falei. Eu nunca precisei ficar, sei lá, usando outros tipos de recurso ou pedindo ajuda a pais para fazer com que essas crianças me entendessem. Nunca precisei, porque eu acho que só o fato de você tratar ela como ser humano, não tô pedindo nem muita coisa, como ser humano, conversar da forma correta, abrir um sorriso, porque isso é cortês, gente, é gentileza. A gentileza é o mínimo. Você dá um sorriso para uma pessoa, perguntar o nome, perguntar se quer fazer aquilo ali que você está propondo, no meu caso, né, enquanto recreadora, nos espaços que eu já estive, de chegar a perguntar se quer brincar comigo, sem mudar tom de voz, não precisa falar como você está falando com a criança ou com uma pessoa que você acha que não vai te entender. Sim. É verdade. Sim. E aí é entender que quando a gente fala, né, o termo pessoa com deficiência, a pessoa vem antes. A deficiência, ela é secundária. Muita gente, quando diz, essa pessoa aqui tem deficiência, é justamente o que você falou, muda o tom de voz, ou então não se refere à pessoa, se refere a quem tá junto a ela, perguntando o que essa pessoa quer, né? Então você tá, de novo, invisibilizando aquela pessoa. E a deficiência, para cada pessoa, ela vai se manifestar de um jeito único também, né? Não é porque uma criança tem autismo e a outra também, que elas vão ser iguais, que elas vão ter os mesmos gostos, as mesmas dificuldades. Isso não é verdade, elas são pessoas diferentes. E é importante estar aberto para entender isso, para conhecer a pessoa humana, para entender aquele ser, o que é que ele consegue, quais são as suas dificuldades, o que é que você não gosta. Você não gosta de abraço? Tudo bem, a gente pode se comunicar de uma outra forma. Você gosta de aperto de mão? Você não gosta de som alto? Né? Entender quem é aquela pessoa, porque muitas vezes eu até percebo que tem profissionais, até pessoas de um modo geral, que têm medo de entrar em contato com aquela pessoa justamente porque, eu não sei sobre isso, eu não conheço autismo, eu não conheço, sei lá, uma deficiência física também, eu não sei lidar com isso. E aí evita o contato, ou então facilita demais as coisas, no sentido de a pessoa, ela não sabe, né? A pessoa não sabe que aquela pessoa consegue fazer tal coisa, mas ela vai lá e faz pela pessoa porque já julga que ela não consegue, né? Então, por isso que é tão importante que você esteja aberto, mesmo que você não conheça o transtorno, mesmo que você não conheça a deficiência, você pode perguntar também. Isso não é, como que fala? Acusatório, isso não é algo feio de se fazer. Você tá perguntando porque você se importa com aquela pessoa e você quer estar junto com ela da melhor forma possível. Perguntar, você precisa de ajuda ou tá tudo bem? Você quer alguma coisa? Porque a gente também precisa de ajuda. Verdade. Né? Uma das coisas mais lindas que eu vivi em uma recreação que eu fiz específica, a gente chegou nessa recreação, tinha algumas crianças atípicas, e as crianças eram todas amigas. Tipo assim, o grupo por inteiro, eram muito amigos. Então, assim, nem precisava, sabe, perguntar nada. Eles mesmos já iam, esse aqui ele não gosta, mas a gente vai fazer assim porque ele gosta desse jeito. Então, assim, as crianças, elas abraçaram, assim, elas incluíram de uma forma tão genuína que eu digo, gente, fluiu uma recreação perfeita, onde eles eram todos amigos, todos se conversavam, as brincadeiras que eles mais gostavam rolou, todo mundo brincou. Gente, eu saí de lá, a gente saiu, eu e a outra recreadora do evento, a gente saiu e disse, gente, que evento massa. Tudo que foi proposto, eles abraçavam. O que não queriam, eram bem claros para falar também, tia, a gente não gosta disso, mas bora fazer tal coisa? Já sugeria uma outra atividade, ao qual a gente adaptava do nosso jeito e dava tudo certo.
Então, assim, eu saí de lá de uma forma que eu fiquei encantada. Mas a gente sabe que não é todos os eventos, em todos os locais que a gente vai, que é dessa forma. Às vezes, as próprias crianças, né, do evento, elas têm essa parte de exclusão. Então, é tão válido os pais, as escolas, todo mundo se conversar a respeito dessa temática. Por isso que a gente tá aqui também falando sobre isso. Porque se a gente começa a educar o nosso filho, mostrar, filho, olha só, o seu cabelo é assim, o da mamãe é desse jeito, o braço da mamãe é assim, o seu é desse jeito. Cada um de nós temos coisas específicas que só nós temos. Certo? Então, nós somos pessoas diferentes, mesmo morando na mesma casa. Eu sou uma pessoa, ele é outra, meu esposo é outra pessoa. Então, assim, da mesma forma que qualquer outra criança atípica vai ter as suas diferenças também. Então, é só aceitar as diferenças, gente. Não tem muito o que se falar a respeito. E respeitar. Então, assim, eu acho que é algo que, assim, a gente começa a educar os nossos filhos desde casa. Desde da primeira infância agora, a ele ver o mundo de uma forma diferente mesmo. A criança, ela tem esse olhar mais doce pra vida, né? Então, assim, às vezes essa rigidez já vem, às vezes, de casa, de coisas que ela escuta, ou que os próprios pais têm de vícios, e que elas levam pra fora de casa. Então, assim, algumas crianças mais rígidas em eventos que a gente vê que são crianças um pouco mais rígidas, às vezes já vem de uma vivência de casa, então a gente não julga muito, a gente abraça, né? Abraça as crianças para que elas possam todas participar. Mas eu acredito, sim, que a gente conseguindo constituir essa visão de uma base da infância, eu acredito que os adultos, os adolescentes, os jovens, a gente vai ter um mundo diferente, gente. A gente tem que entender que a criança é o nosso futuro, é o de amanhã. Mas a gente não vai ficar só com base no futuro, nas crianças. Claro que a gente tem que trabalhar o hoje, o agora. Os adolescentes... Quem educa essas crianças. Mas eu entendo que se de casa a gente já começa mostrando para os nossos filhos que uma deficiência não modifica a pessoa que a pessoa realmente é, então ele já vai crescer com essa visão e esse olhar mais amoroso, mais carinhoso para cada situação que ele vai vivenciar lá fora. Sim. É justamente isso. Você falou, né, que às vezes encontra algumas crianças que são realmente mais rígidas nesse sentido. Ah, não, fulaninho é diferente, não quero brincar com ele. Isso. Exclui mesmo, vai nessa... Ai, a dinâmica não vai funcionar do mesmo jeito. Sim. Vai ficar mais lento. Ai, tia, não é justo. Sim, mas é importante deixar claro que não é a criança quem tá fazendo isso porque é uma criança má, porque realmente Exatamente. Isso é natural. Não. A criança, ela aprende esses comportamentos, né? Tanto comportamentos capacitistas quanto racistas, enfim. A criança, ela é um ser que ela está descobrindo o mundo e ela está disposta a estar em contato a todo momento com pessoas diferentes, com lugares diferentes, com a terra, com a natureza. Isso é natural da infância. A partir do momento em que uma criança ela surge com essa demanda de dizer, não, fulaninho não vai brincar porque ele é diferente, porque ele não consegue. Isso daí é uma coisa que a gente tem que ficar atento, mas no sentido de, onde é que ele tá escutando isso? Quem foi que disse pra ele que essa criança não consegue brincar junto, que ela não pode brincar junto, que ela não é legal, que ela não é divertida? E aí entra, como a gente tá falando também sobre recreação, entra no papel do recreador, nesse lugar de adulto responsável por aquela situação, ele conseguir incluir aquela criança ali dentro. Eu acho que o basta é a gente querer dizer o que o outro pode ou não fazer. Ele que tem que dizer se ele tem condições ou não de fazer aquela atividade. Então a gente tem que parar de querer falar pelo outro. Acho que a partir do momento que a gente parar de falar pelo outro, as coisas vão acontecer e fluir de uma forma melhor. O mundo, amiga, ele vai passar por uma transformação utópica, eu até diria. No dia que a gente parar de fazer isso aí, a gente passa por uma transformação utópica. Mas aí que tá, né? Fica aqui o convite a todos de a gente repensar os nossos comportamentos e se abrir a tentar entender o mundo da forma como ele é, porque não é como ele está sendo, é da forma que ele sempre foi e que sempre tivemos visões limitadas, falta de informação também diria, e hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo tem internet, se não tiver, vai no shopping, faz algum
algum jeitinho de se conectar e dá pra você buscar informação, basta querer. Sim, tem que Verdade. partir do interesse, né? Em primeiro lugar, entender que aquela é uma pessoa, que ela faz parte da nossa sociedade, que ela deve fazer de verdade parte dessa sociedade. E aí eu acho que é muito importante, vocês estavam falando sobre essa questão, né, das escolas, uma escola que disse, não, ele é autista, ele não vai participar porque ele não consegue. E aí teve outra experiência também que já foi totalmente diferente, que as crianças elas conseguiram se adaptar, né, adaptar o espaço, adaptar as brincadeiras para que ele fosse junto na brincadeira, né? E aí a gente pensar justamente em como que a gente está enxergando esses sujeitos, em como que a gente está limitando e não dando possibilidades criativas para que eles estejam no mundo. Exatamente. Uma criança, ela nasceu com alguma deficiência, por exemplo, pode ser física, cognitiva, e aí já se tem a ideia de que não, ele não vai ser capaz dessas coisas aqui. Olha para o que não é possível. Olha para ele não vai conseguir isso, ele não vai conseguir aquilo, todas as dificuldades que vêm junto com essa questão aqui. Mas e o que ele pode fazer? E o que ele consegue? Que ele já consegue fazer. Às vezes até a própria criança ela vem dizendo eu não consigo porque eu tenho isso aqui, né? Respaldado muitas vezes nesse laudo, na sua deficiência, e que sim, a gente vê que realmente tem uma questão ali, mas essa criança, mesmo com essa questão, ela também consegue se desenvolver dentro do que é possível para ela. E aí cabe à família, cabe aos profissionais, aos educadores, a toda a sociedade dar condições para que essa criança se desenvolva plenamente. Verdade. Aí eu tava lembrando de uma aula que eu tive com um professor, Cláudio Duzic. Eu não sei se eu falo o nome direito, o sobrenome, mas ele é uma pessoa fantástica. Eu não tô lembrando agora, acho que ele tem... Eu não lembro o nome da deficiência. Depois eu vou procurar direitinho e falo aqui. Mas é uma deficiência que ele nasceu dessa forma. E aí, com o passar do tempo, os médicos disseram que ele não ia sobreviver muito. O único caso que tinha sobrevivido foi até 7 anos. Então, chegou essa notícia para a família, né? De, seu filho, ele vai viver pouco tempo. E aí, até um nomezinho que se fala para essa deficiência é boneco de pano. Porque a criança, a pessoa, ela vai perdendo os seus movimentos e ela não consegue sustentar o próprio corpo. Então, onde você coloca ela cai, né? Eu vou procurar o nome dessa deficiência e falo já já. Mas a família, ela chegou com esse diagnóstico. E aí foi um choque para todo mundo. Só que a mãe dele, ele conta, né? A mãe dele queria oferecer o melhor para ele, mesmo no pouco tempo de vida que ele ia ter. E aí ela fazia muitas brincadeiras com ele, desenvolvia ele realmente. E aí na brincadeira é onde a criança ela se desenvolve, né? Cognitivamente, motora. Enfim, o desenvolvimento da criança acontece através da brincadeira. A linguagem da criança também é através da brincadeira. E aí, depois de um tempo, ela disse, eu vou matricular ele na escola. E aí todo mundo achando ela maluca, né? Porque se ele vai viver pouco tempo, por que você vai fazer isso? Ele não vai conseguir acompanhar. Ele não vai fazer nada lá dentro. Mas ela foi atrás e ela foi negada. Isso aí antes da Constituição de 88. Foi negada em todos os lugares que ela passava. Até que ela recorreu a uma escola católica. E aí ela foi naquela prerrogativa, né? Da caridade, etc. E aí o diretor aceitou receber por 1 ano, se eu não me engano. Até ele ser alfabetizado. E aí, se ele conseguisse ser alfabetizado, na verdade, ela poderia fazer a matrícula dele. Por mais 1 ano, só. E aí ele foi. E ele conseguiu se alfabetizar, né? Ele ficava dentro da salinha. Na verdade, ele ficava um pouco excluído dentro da sala, era aquele movimento de integração, né? Não de inclusão. Ele ficava na sala, num cantinho, a professora passava as atividades dele, ele fazia, acabou que ele se alfabetizou. Quando terminou esse período de alfabetização, o diretor foi lá e disse, pronto, seu filho está alfabetizado, pode voltar para casa. E aí a mãe foi e disse, peraí, o nosso acordo é que se ele conseguisse, se ele mostrasse que ele conseguia, eu ia conseguir fazer a matrícula dele. E aí acabou que ele realmente entrou na escola. E lá dentro, ele teve as dificuldades, né? Com relação à locomoção,
aí ao banheiro, enfim, ele relata todas essas dificuldades que ele foi tendo, mas ao mesmo tempo, o quanto que a mãe dele estava feliz por ele estar vivendo em sociedade e não separado de todo mundo, e o quanto que ele realmente estava se desenvolvendo. Acaba que, resumindo a história, ele não viveu só até os 7 anos, que era o recorde na época. Se eu não me engano, ele deve ter uns 45 atualmente. Ele é doutor em psicologia. Ele fez um doutorado em tecnologias assistivas, inclusive a cadeira dele é toda adaptada. Ele conseguiu fazer um teclado, porque ele perdeu o movimento das mãos também. Ele conseguiu fazer um teclado que funcionava só pelas piscadas dele. Então, ele fez um super trabalho que influencia a sociedade como um todo. Né? Ele disponibilizou isso para outras pessoas com deficiência também. E isso mostra o quanto que é importante que essas pessoas elas sejam incentivadas, que elas sejam colocadas no mundo de verdade, que elas saibam que elas são capazes sim. Né? Ao invés de dizer, você não consegue isso aqui, que pena, vamos sofrer junto. Não, é uma pessoa, ela tem capacidade. Todo ele fala ser humano muito tem diversos potenciais, né? Isso. Basta você explorar. Então, assim, e quando exploram, traz tanto benefício para a sociedade, né? Como esse caso que você nos mostrou. E é isso, foi o que a gente falou, que todo ser humano ele tem potenciais. Então, quando explorado, ele vai conseguir desenvolver. Então, esse é o nosso papel. Quem está à frente de qualquer instituição, professores, você que é psicóloga, a gente que trabalha com criança, que trabalha com público, a gente só tem que deixar as pessoas desenvolverem. Porque o que falta é isso, a gente deixa a pessoa dizer o que ela pode fazer, o que ela não pode. E às vezes ela diz que não pode e ela consegue, entendeu? Basta a gente poder também explorar um pouquinho algumas partes, porque meu filho, ele mesmo fala às vezes, mãe, eu não consigo. Tipo, ele pra subir numa cadeira assim, eu não consigo. Eu digo, você consegue. Não, eu não consigo. Você consegue. Tente. Aí ele vai lá e consegue. Mas na cabeça dele de uma criança de 3 anos de idade, que ele é pequeno, ele vê uma cadeira, ele acha que é alta demais, ele não consegue subir. Então, assim, a gente às vezes tem que explorar um pouco das pessoas. Para que eles possam tirar o melhor de si. Então, eu acho que nós, como seres humanos, nós temos que fazer isso. É tentar fazer com que as pessoas tirem o melhor de si. É sobre acreditar no outro, né? Exatamente. Eu acho que a partir do momento que você acredita, muitas vezes você tá ali fortalecendo o pensamento, colocando a fé, né, digamos assim, no outro, que eles imaginam uma criança que o tempo todo a sua vivência ali de vida não, você não pode. Não, você não consegue. Não, isso não é pra você. Aí chega alguém dizendo que pode, que ela consegue sim, que aquilo ali é pra ela e só basta ela acreditar que ela consegue. Imagina a transformação, né? Eu acho que a gente precisa exercitar sim, porque é o nosso papel, aquela coisa, né, que a transformação começa pela gente. E sim, nós, enquanto pessoas que vivemos em sociedade, ou seja, todos os seres humanos, precisamos começar a exercitar a fé no outro. É você dizer, você consegue sim. Dá uma palavra de incentivo, gente. Já basta a vida querendo nos derrubar de todas as formas, né? Já basta as adversidades. Se você é uma pessoa que você pode contribuir para o crescimento de alguém, para colocar uma palavra de incentivo, seja essa pessoa. Já tem tantas pessoas no meio do mundo que já querem o nosso mal, que não acredita, que... É tantos hates. Hoje em dia a moda é esse hate. Gente, eu fico vendo os comentários. Eu vou nas redes sociais, vejo uma postagem. Eu não quero saber da postagem, eu quero saber dos comentários. Aí eu vou lá nos comentários. Quando eu vou ver, eu digo, gente, tem gente que se importa, né? Tipo assim, nossa, como você tá feia. Sabe, é relevante esse seu comentário? Não é relevante, mas as pessoas fazem questão de falar o que vem na cabeça, o que elas acham, o que elas pensam. A gente tem que parar de pensar que as coisas são assim, que a gente pode falar o que quer e as pessoas, isso vem maltratando a mente das pessoas. Você que trabalha na psicologia aí, você sabe. As redes sociais, se você não filtrar direito o que você tá vendo ou deixando de ver, chega uma hora que você enlouquece. Você começa a ver aquelas coisas ali vão ditando o que você é.
Entendeu? Ai, eu não consigo porque fulano de tal disse que não consegue. Ou então, nos comentários, você postou um negócio, aí a pessoa vai lá e comenta, ó. Não, é zoado demais. É não sei o quê. Pronto, daqui a pouco você cantou. Aí vem, ai, canta ruim, desafinou. E não sei o quê. Então, assim, as pessoas começam a lhe colocar pra baixo e você acaba achando que você não pode fazer aquilo. Então, as pessoas, pelo amor de Deus, gente, se você não vai acrescentar, também não vai diminuir. Fica caladinho, né, faz gente? biquinho. Manhã já dizia, boca fechada não entra mosca. Não entra. Então, Meu Deus, fica pra quê? calado. E assim, eu acho que você trouxe algo bem importante, que isso aqui, minha gente, deu um poder tão grande a pessoas que não têm especialidade em nada, pessoas que só querem jorrar ódio, pessoas que só querem falar o que pensa. E hoje, com o advento da internet, né, da tecnologia, né, de todos esses meios de redes sociais, criamos grandes especialistas formados em nada, com base em qualquer coisa, e que eles têm uma autoridade no que falam e querem colocar isso como verdade. E, infelizmente, a internet é um meio onde tudo que é colocado ali é dito como verdade, até você se preocupar, duvidar, que aí fica aqui a orientação da jornalista. Teve dúvida, pesquisa, amigo. Vai lá, coloca no Google, vai em site confiável, vê data, vê ortografia, porque isso são elementos básicos para a gente poder ter um parâmetro, pelo menos, né? Tirar sobre conclusões, né? o que é e o que não é, o que é verdade, o que não é. E ver também os perfis de quem tá comentando isso. É uma pessoa que é uma pessoa mesmo? É um fake? Porque é isso, né? As pessoas se escondem nesse lugar de rede social, onde ela pode criar vários perfis em um dia. Basta só você ter uma conta. Você cria uma conta do nada, você cria um perfil, e esse perfil que pode jorrar ódio, que pode causar o mal ao outro, né? A gente vê um movimento muito grande desse ódio que a internet traz, né? Inclusive, eu queria até aproveitar o gancho, voltando ainda um pouco para o assunto. A Adriana também está especializando em psicologia educacional. Eu queria saber, assim, Adriana, uma mãe que tenha o seu filho colocado nesse lugar, a nível de um preconceito instituído na escola, como é aquele caso que Ruth conversou sobre uma gestora de impedir, ou então um outro caso onde essa criança sofra bullying dentro da sala de aula. Quais são os meios, o que essa mãe, esse responsável, pode fazer para tentar tomar as medidas cabíveis? Acho que a gente precisa partir até do ponto que, às vezes, até o pai e a mãe, eles não estão informados sobre isso é um crime, né? O que acontece, seja racismo, capacitismo, são crimes. Às vezes, até os próprios pais, eles não estão sabendo disso. Então, antes de tudo, eles precisam estar informados. E aí, essa conversa que a gente tem aqui contribui também para isso. Mas, sabendo que isso está acontecendo dentro da escola, cabe sim uma denúncia, né? Isso não pode acontecer, ainda mais vindo de pessoas que são referências no cuidado com crianças. Então, não dá para permitir que isso aconteça, não dá para deixar com que isso passe impune. É importante entender o que é que está acontecendo aqui, né? Às vezes pode ser a criança que traz uma fala de tipo, não, minha professora disse que eu não posso fazer isso daqui porque eu tenho autismo. Peraí, o pai tem que colocar aquele ouvido. Peraí, como é que é? Você não pode fazer isso. Porque, minha gente, o poder que essas falas têm para uma criança, para todo mundo, mas para uma criança, internaliza. Ela tá formando a base da personalidade dela ali, as crenças sobre si mesma. E ela tá formando tudo isso através do olhar de outra pessoa, através do olhar do adulto. Então, quando chega uma fala dessas, é isso, eu sou isso, eu não sou capaz, eu não consigo, porque me disseram. Né? Então, o que é que essa criança está aprendendo? Ela está num lugar que está excluindo ela, que deveria estar incluindo, mas não está. Pelo contrário, está praticando a exclusão, que há tanto tempo a gente está querendo se livrar disso. A gente fala muito sobre inclusão, acho que muita gente que está assistindo agora, que está ouvindo agora, já deve ter ouvido um monte. Inclusão, inclusão, inclusão. E acaba que, às vezes, a gente pode até perder o sentido da coisa. É por isso que no início da fala eu coloquei, a inclusão existe porque existia a exclusão. Então a gente precisa entender que incluir as pessoas
com deficiência, as pessoas dentro de algum espectro, isso faz parte do nosso dever enquanto sociedade. Essas pessoas, elas não podem ser excluídas e elas não podem escutar o que elas não podem fazer, o que elas devem ou não devem fazer. Porque, como a gente já estava conversando, isso daí é uma coisa que a própria pessoa ela vai tendo noção com o passar do tempo. E você estava falando muito sobre potencial, né? E é justamente isso, existe o potencial da vida humana. E ele é infinito, infinito. A gente pode fazer muita coisa e isso daí não é papo de positividade tóxica. Isso daí é verdade, porque o nosso cérebro é plástico. A gente está a todo momento aprendendo, a gente está a todo momento em contato com o mundo, modificando o mundo e sendo modificado por ele. Uma criança, ali nos 3 primeiros anos de vida, é quando ela tem um boom, assim. O cérebro dela está em pleno desenvolvimento, ela está aprendendo muitas coisas. Imagina só, você aprender a andar, aprender a falar. Isso requer, a gente pensa agora, isso é muito simples, mas isso requer muita coisa de uma criança. Então, o cérebro da criança, ela está em pleno desenvolvimento. A gente precisa até entender isso para saber que uma criança com deficiência, uma criança com algum diagnóstico de autismo, de síndrome de Down, algo nesse sentido, ela também está se desenvolvendo dessa mesma forma. O cérebro dela está ali com as janelinhas de desenvolvimento abertas. E ela precisa ser incentivada. Vão ter algumas dificuldades? Vão ter sim, quando se trata de uma pessoa com deficiência. Mas não quer dizer que porque aquela criança ela tem aquela dificuldade que ela não vai conseguir. Porque uma criança que tem autismo, por exemplo, ela não fala quando tem 3 anos, ela não vai conseguir desenvolver a fala dela. Isso daí me lembra um caso que eu peguei, acho que foi em 2019, se eu não me engano, que era num projeto que a gente fazia com as crianças dentro de um condomínio, né, com o Paná. E aí, essa criança, tinham várias crianças autistas dentro desse grupo, mas tinha um em específico que ele tinha 3 anos e ele era não verbal. E aí, a gente estava sempre nesse movimento, né? A nossa equipe era composta por psicólogos, então a gente estava sempre atento a isso, sempre atento a se comunicar com a família, entender como é que estava o tratamento, como é que estava acontecendo, quais eram os avanços que ela percebia. A gente nunca focava só no que não conseguia, era no que é que ele já consegue fazer. E aí, foi um processo demorado. É um processo, tudo isso. Até pra gente, a gente entra numa terapia, é difícil, leva um tempo pra gente se conectar com um profissional, pra gente observar os avanços na gente mesmo. Com a criança não é diferente. Com a criança autista também não. E aí, ele chegou pra gente, não falava nada, ele não interagia com as outras crianças. Ele brincava no cantinho dele com dinossauros. E aí, ele ficava nessa brincadeira. Ele brincava, pegava um dinossauro, colocava um em cima do outro e ficava observando. E aí depois ele tirava os dinossauros e colocava um em cima do outro de novo. Tinha algumas brincadeiras bem específicas, né, que ele gostava muito. E aí nesse meio tempo eu fui me aproximando dele, né, eu fui me aproximando dessa brincadeira. E aí eu pegava um dinossauro e colocava perto dele também. Ele não se comunicava comigo verbalmente, mas ele se comunicava de outras formas. Em alguns momentos ele me dava algum dinossauro porque ele queria que eu participasse. Eu estava em um outro momento com outras crianças, ele vinha até mim e ele me chamava para aquela brincadeira de dinossauros. Então percebe que ele não estava falando, né? Ele não tinha fala desenvolvida ainda, mas ele estava se comunicando de outras formas. E aí, com o passar do tempo, eu acredito que eu fiquei com ele acho que uns 8 meses, se eu não me engano. Com o passar do tempo, sempre nessa brincadeira, e eu verbalizando o que é que estava acontecendo ali. Ai, olha só, um dinossauro. Qual dinossauro que você mais gosta? É esse verde ou é esse aqui amarelo? E aí, ele não me respondia muitas vezes, né? Eu ficava soltando as palavras, mas em algum momento, ele falou comigo, né? Eu não lembro qual foi a primeira palavra, eu acho que foi bola. Só que é a fala do jeitinho dele ainda. E aí ele nunca tinha falado antes e eu fiquei, ele tá falando. E aí não era aquela fala de, uma criança de 3 anos, ela já tá falando. Não, é a fala no tempo dele, do jeito dele. E aí a partir daí, com o passar dos dias, acho que era 3 vezes por semana que a gente se encontrava, a cada dia percebia que ele tinha mais avanços. E ele estava mais integrado, para além dessa questão da fala, ele estava mais integrado com o grupo.
Pra socializar, né? Sim, porque antes ele ficava só na brincadeira de dinossauros dele, sozinho. Ninguém podia chegar perto. Até que depois ele deixou chegar, depois ele me chamou pra brincadeira e depois ele chamou outras crianças pro brincar. Então percebe como que, observando, se eu visse aquilo e dissesse, não, é uma criança que tem autismo, então ele não vai conseguir tais coisas, temos que respeitar, temos que deixar no lugar dele. Eu não estaria respeitando o potencial de desenvolvimento dele. Ele seria essa criança excluída que brinca no canto para sempre, Sim. né? Exatamente. Eu, inclusive, essa sua fala me lembrou uma experiência que eu tive pouco antes do início da pandemia. Eu trabalhei como auxiliar de sala durante 3 semanas, gente. Não Foi sabe essa, Natalia? Foi um surto de Itália Varela antes da pandemia, né? Aquele momento ali de desemprego, pós-faculdade. E aí eu fiquei, assim, contas pra pagar, né? Um pouco desesperada. E aí surgiu esse convite de trabalhar como auxiliar de sala numa escola particular lá no meu bairro. Trabalhei 3 semanas, fiz até os exames admissionais, mas aí veio a pandemia e minha vida tomou outro rumo, né? Mas nessas 3 semanas em que eu trabalhei como auxiliar de sala, foi para poder acompanhar uma criança que tinha autismo. E aí, qual era o meu papel nesse lugar? Sendo que era de conhecimento da escola, que eu não tinha formação pedagógica, nem nenhum tipo de especialidade, né, com crianças atípicas, mas era na tentativa de auxiliar para fazer os deveres, né, de sala de aula dessa criança. E aí, era um menino, ele tinha aproximadamente uns 7, 8 anos, então ele estava dentro... Era uma turma de 2º ano, então estava ali na faixa das crianças dessa turma, e aí eu sempre ajudava ele a fazer as atividades. E aí foi uma aproximação muito peculiar, assim, eu diria, porque apesar de ser uma criança autista, ele não era... ele gostava da aproximação com as pessoas, né? Ele não tinha essa... eu não sei o nome agora, técnico, né? Pra se falar. Mas essa exclusão. Ele... Apesar dele ter ali o momento dele, do brincar dele, ele levava brinquedos na mochila, né? Inclusive, era uma coisa questionada pelos outros alunos, porque o fulaninho podia levar brinquedos e porque o outro não podia. E assim, ele... No pouco tempo que eu estive com ele, né? 3 semanas, estamos falando aí de 3 semanas. No pouco tempo que eu tive com ele, eu fiquei, gente, assim, basbacada com a forma, né? A desenvoltura dele e como é que ele utilizava o modo dele para realizar as atividades. Primeiro que ele era uma criança que sempre fazia todas as atividades. Ele não era uma criança que tipo assim, não, fulaninho não fez atividade. Vários outros da turma que não tinha nada, né, digamos assim, chegava lá com a atividade que não fez, atividade que foi para casa e não tinha feito, atividade dentro da sala de aula que não tinha executado, mas ele era a criança que ele sempre fazia. E sabe quantas vezes eu precisei chegar para ele e ficar dando resposta das coisas? Nunca. Qual era o meu objetivo ali? Fazer com que ele focasse. Eu acho que essa era a grande dificuldade dele, de focar no que ele precisava fazer no momento. Então a gente ia, aí ele vinha brincar comigo, eu brincava comigo, aí a gente fazia uma troca. Eu fiz, eu brinco com tu agora, sei lá, um Jockey Pole, aí depois do Jockey Pole tu faz, tá certo? Então ali ia me adaptando ao jeito dele, mas todas as vezes que ele pegava pra fazer, o máximo que eu fazia ali ia ajudar na leitura da enunciação da frase. Sim. Você extraiu dele o melhor. Ele fazia que a gente tava falando todas aqui. as atividades. E tipo assim, ele tinha... Não era... Tinha momentos que ele gostava de sair da cadeira, de dar uma volta na sala de aula, de ficar mais no canto, de pegar o brinquedinho que ele havia levado na mochila. Mas isso não era fator limitante do desempenho da criança dentro de sala de aula, né? Eu acho até que a forma como é tida na educação, essa coisa disciplinada, que você tem que sentar na cadeira, que você tem que escrever o que tem no quadro. Isso, gente, isso dá cansaço mental até na gente, né? Quem nunca quis levantar um pouco da cadeira, dar uma volta na sala de aula, pegar uma coisinha pra se distrair, e que isso não limita, né? Você conseguindo entender o potencial das pessoas, e aí volta aquela fala, né, de toda a discussão que a gente vem tendo aqui,
de enxergar sim o potencial, de parar de filtrar e de impor as nossas barreiras com os nossos olhares ao outro, a gente consegue, com certeza, extrair o melhor que as crianças, que o ser humano, que os adultos têm a nos oferecer. E agora, Adriana, tocando no mesmo assunto, eu vou ler aqui uma pergunta de uma telespectadora. Eita! Bianca Mendes fez a seguinte pergunta. Sou recreadora infantil. E quais seriam as atividades para as crianças atípicas? Ela disse que tem dificuldade, né? Em questão de ter esse repertório para levar para o evento para crianças atípicas. Você acha que seria necessário criar um repertório específico? Fala um pouco mais o que você pensa a respeito disso. A gente vai cair de novo naquela fala que a gente estava tendo. Quem é essa pessoa? Né? Porque fala assim, é uma criança atípica. Ok. E aí? Quem é essa criança? Né? Você tem essa informação. Vai ter uma criança atípica num evento. Ok, vou estar atento às necessidades dela. Mas antes de tudo, tem que se conhecer essa criança. Tem que entrar em contato com ela. Né? Como é que eu vou entrar em contato, Adriana, com a criança atípica? E se ela não quiser entrar em contato comigo, a gente vai respeitar também. Né? É aquilo, a gente não precisa forçar brincadeiras com a criança. A gente precisa fazer com que ela se sinta à vontade o suficiente para entrar naquela brincadeira ou não. Se ela não quiser entrar naquela brincadeira, quiser entrar em outra, porque é uma criança, a criança se comunica através da brincadeira. Então, em algum espaço ela vai estar. Vai atrás, né? Vê o que é que ela está fazendo. O que é que ela gosta de fazer? Ela gosta de pintar. Ela está só pintando aqui. Será que a gente pode ampliar um pouco essa atividade que ela está fazendo para trazer mais crianças para essa atividade? Será que a gente pintando o jardim da casa dela, vamos dizer que é uma recreação de aniversário, né, na casa da pessoa, pintando o jardim dela, será que a pessoa, a recreadora, consegue propor outras coisas? Vamos pintar então uma formiga? Vamos pintar então uma colônia de formigas? Você tá vendo que tem várias outras crianças aqui? Elas também podem ser a nossa colônia de formigas. E aí, ampliando esse olhar para a criança, para que ela perceba que ela tá num lugar seguro ali, que ela tá sendo respeitada. Então, não existe uma receita de bolo de tipo assim, não, faça isso, isso, isso e vai dar certo. Não. Cada pessoa é uma pessoa. É interessante essa fala de Adriana, porque a gente leva um repertório para recreação. Não tem nenhuma criança típica. A gente tá fazendo a recreação. E a gente leva o repertório e às vezes a gente não consegue fazer nada do nosso repertório. A gente faz brincadeiras totalmente diferentes do que a gente pensou que iria fazer. Por quê? Porque a gente teve que sentir a criança, ver o que realmente eles queriam naquele momento, ter esse feeling, né? De perguntar, que você de extrair. Então, eu acho que a gente vai, pelo que você tá falando, a gente tem que tirar um pouco dessa visão de que quando se trata de uma criança típica tem que ser diferente. Não, acho que é a mesma abordagem. Isso. Então, você vai chegar no evento, tô falando pra você, amiga, você vai chegar no evento, você vai pegar essa criança, você vai conversar com ela como você conversaria com qualquer outra criança e vai extrair dela o que é que ela gosta e o que é que ela não gosta de fazer. E assim você consegue desenvolver as suas atividades no decorrer da recreação. Exatamente. E se a criança ela sentir alguma dificuldade, ela pode se sentir aberta para conversar com você também. De dizer, eu não gosto de barulho. E aqui tá muito barulhento. Então vamos conversar com as outras crianças pra gente fazer um pouquinho menos de barulho, pra que fique mais confortável pra você. Né? Trazer fazer uma mini sociedade inclusiva. Isso é essencial. E aí, falando sobre escola, também já trazendo esse gancho que Thalia estava colocando, é muito importante que se tenha um auxiliar para essas crianças. Mas é muito importante também não colocar o trabalho só para essa pessoa, como se aquela criança fosse se referir unicamente a essa pessoa, porque ela faz parte daquela sala de aula, ela faz parte com aquelas todo, crianças, né? com aquela professora. Será que não seria interessante, por exemplo, colocar um ajudante de sala? Né? Que vai ajudar em algumas questões da sala e também algumas questões que possam ser de interesse daquela criança, né? Então, trazer isso para as outras crianças é muito importante também. Por exemplo, fulaninho, ele não consegue, pessoal, brincar de futebol. Como é que a gente pode incluir ele aqui nessa brincadeira? E eles vão tendo as ideias, porque criança é super criativa.
criança tá no seu potencial criativo, a gente, infelizmente, vai perdendo, assim. Não que a gente verdade. não seja criativo, mas é porque, né, a gente tá ligado em outras coisas, prestando atenção no mundo, assim, concreto. A criança, ela está imersa na sua criatividade. É importante dar essa voz para elas. E elas podem surgir com ideias maravilhosas. Ah, ele não pode jogar futebol porque ele não movimenta de jeito nenhum. Mas ele fala. Será que ele pode apitar? Será que ele pode dizer as regras? Né? Ah, fulaninho não consegue pular corda. Como é que a gente adapta isso então, pessoal? Vamos pensar de uma forma dessa criança estar aqui com a gente? Todo mundo quer se divertir, né? E isso aí vai trazendo justamente também aquela questão que a gente estava falando sobre a criança que acha que a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, não é capaz de brincar ou que não quer estar junto. Isso mostra na prática que ela pode estar junto e que vai ser muito divertido também ter aquela pessoa ali dentro. E que vai ser algo colaborativo, né? Todo mundo ali tá se integrando e fazendo acontecer para que aquele movimento de inserção dê certo, né? Então, estamos aí formando pequenos cidadãos que sabem que aquilo que ele tá propondo ali, apesar de ser uma brincadeira, mas no decorrer do tempo se torna política pública, né? E colocando nesse sentido, né, dessa mini sociedade inclusiva, que aí são essas outras Achei lindo crianças esse que termo. estão. Uau! E aí? É isso, com relação às brincadeiras, eu acho que a gente já abordou de uma forma bem clara, que não precisa algo tão específico, e sim a gente trabalhar com os nossos recursos e de forma carinhosa. Sempre perguntando para a criança o que é que ela gosta, o que ela não gosta, e fazendo essa inclusão da melhor forma possível. Isso a gente falou com relação à recreação, mas é com base em um todo, né? Escolas e qualquer outro local, que a inclusão seja algo vivido, algo que a gente não veja com um olhar de coisa de outro mundo. Uma coisa tão natural. A gente pensa e a gente deseja que seja algo tão natural, mas tão natural, que daqui a pouco a gente não vai precisar mais nem falar sobre isso. Isso mesmo. Porque vai ser algo que, tipo, ainda estão falando sobre isso porque isso já vai faz intrínseco parte à sociedade, da né? nossa vida. É isso que a gente deseja. Exatamente. E é isso, muito obrigada, Adriana, pela Obrigada, sua participação. Adriana. Você é incrível. Amei saber dos seus projetos, do seu trabalho. Me chama qualquer coisa, se precisar de Com mim, certeza. estamos aí. Se você Com quiser certeza. deixar as suas redes sociais para o pessoal que se interessou um Sim. pouco mais no seu trabalho, fica à Tá. vontade. Então, pessoal, para quem quiser me acompanhar, tem o meu perfil profissional, né? Adriana PC _. Deixa eu Uau. só conferir isso aqui certinho, porque eu esqueço. Diz o arroba certinho, pro Deixa eu pessoal só não conferir, confundir. deixa eu só Chega lá conferir. e não seguir outra Adriana. Né? É isso mesmo? Pode Diz de confirmar, novo. diz de novo. Meu arroba, pra quem quiser me seguir, é AdrianaPC _. E o arroba do Panapaná, né? Que é a empresa, o ecossistema que cuida das infâncias, é arroba infânciaspanapaná. E aí vocês podem seguir, vão ficar por dentro do que tá acontecendo, dos projetos, que vai vir muita coisa por aí, muita coisa. Que pensa Já também estamos nessa... curiosa, né, Thalia? Eu estou Pra saber de muito. tudo. Gente, segue pra ficar ciente de tudo que vai acontecer, hein? Isso mesmo. Obrigada, gente, pelo convite. Eu adorei. Nós que agradecemos. Falar sobre esse assunto, falar sobre infância sempre é muito gratificante pra mim. É uma coisa que me move. Olha né? que já fica aqui o convite para as próximas, viu? Exatamente. Vez E ou lembrem, outra. gente, lembrem que esse assunto não termina aqui. A gente Vamos vai trazer ter a mais próxima coisas. parte 2, e vamos falar tô ansiosa, sobre viu? isso. Vai ser incrível. Mas é segredo por enquanto. Eu gosto de fazer um mistério, tá? Uau! Eu gosto de fazer um mistério. Mas fiquem atentos para não perder os próximos episódios. Ouça esse com muito carinho, mas sabendo que vai vir um complemento aí sobre o assunto. Uhum. Perfeito. Tô ansiosa pra assistir. E agora vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Vamos lá, Cleiton, solta aí. Diverte Recreação, empresa matriz, Showtime, soluções para o seu evento. É esse estúdio aqui maravilhoso, que é Maravilhoso, disponibilizado para o maravilhoso. nosso podcast. Se você tem interesse em fazer um podcast, tem aquele sonho lá guardadinho na caixa,
fala com eles, que eles têm vários projetos e podem estar aí acrescentando e fazendo uma parceria com você para que você possa utilizar esse estúdio top. Fábrica de Sabores, mais uma vez, obrigada! Delícias de salgados! Maravilhoso! Amamos, né, Thalia? Nosso convidado já vai experimentar. E assim, faz toda a diferença, né? Que muita gente chega aqui, ó, já com aquela fomezinha. E é uma delícia os salgados da Fábrica de Salgados, gente. Vai fazer uma festa de aniversário, contrata os salgadinhos dele. Olha, vai ser sucesso. Interactive Contabilidade, estamos chegando aí na época dos impostos de renda. Gente, fala com os melhores contadores, Interactive Contabilidade, aí à disposição para vocês. E para sua empresa, tá abrindo uma empresa, não tem contabilidade, fala com eles também. E também temos como patrocinador aí o Produções, né? Se você tá precisando aí de uma estratégia de marketing, querendo dar aquele boom nas suas redes sociais, tráfego pago, tudo isso que é ligado a essa questão de marketing, fala com essa galera que vocês vão ter os melhores resultados, viu? Uau, é sobre isso, gente. Muito obrigada. Ficamos por aqui, né, Ruth? Obrigada, Adriana. Obrigada, pessoal, espero mais que um tenham episódio. gostado. E é isso, se liga no próximo. Isso, bora dar o nosso brinde final. Nosso brinde. Eita. Peraí, tô chegando. Viva Podiverte! É!